Bom, pessoal, então essa é a nossa sexta aula, certo? Do curso de Filosofia 3. No encontro de hoje, a gente vai falar sobre o que Maquiavel pensava sobre a responsabilidade que os indivíduos têm diante dos acontecimentos e qual é a parcela, qual a parcela de controle que você tem diante do que acontece, certo? Mas lembrando que Maquiavel ele está dirigindo a atenção dele ao fenômeno político. Então ele está pensando no governante. A gente falou na aula passada sobre o Príncipe, né? Que é um manual escrito para o governante de como manter o poder, de como se manter no poder, de como agir da melhor maneira possível para que o poder não saia das suas mãos. Mas o que acontece é que Maquiavel é um pensador, como eu disse no encontro passado, que as ideias, assim como aconteceu com outros pensadores, as suas ideias caíram numa espécie de generalização, uma espécie de, como posso dizer, as pessoas elas se apropriaram muito de algumas ideias de Maquiavel. Então, diante desse fenômeno que eu falo do, por exemplo, Freud é um desses pensadores que as pessoas falam de inconsciente assim, de modo banal, de modo bem generalizado, sem nem ter muita noção, mas alguma noção se tem sobre o que é o inconsciente. Do mesmo modo, as pessoas também se apropriaram das ideias de Maquiavel é, e falam algumas coisas, algumas teorias, algumas ideias assim bem gerais mesmo, do tipo aquelas frases que Maquiavel disse que tornaram ele famoso de um ponto de vista mais popular, mais social assim, sem muita especialização, sem muito conhecimento especializado. Diante desse foco, ou seja, de pensar Maquiavel para além da teoria política que fazem os especialistas, pensar Maquiavel dentro da teoria política. O que Maquiavel Maquiavel como um teórico da política. Ao contrário disso, a gente também pode ir nessa linha do gosto social, da apropriação que as pessoas fizeram com Maquiavel, e me parece que a gente pode sim pensar Maquiavel de um ponto de vista. Boa tarde, Samuel. De um ponto de vista adaptado, ou seja, se Maquiavel fala sobre os acontecimentos da vida, né, que surgem e que podem nos derrubar ou podem ser oportunidades para que possamos crescer. Isso ele está falando para o príncipe, para o governante. Não tem problemas, acontecimentos bons, ruins, crises, né? Momentos de estabilidade, momentos bons na vida, todo mundo tem. Né? Todo ser humano passa por essas coisas. Então a teoria de Maquiavel acaba tendo um aspecto que a gente pode chamar de antropológico, ou seja, ele está falando não sobre o fenômeno, não só sobre o fenômeno específico do poder político, mas ele está falando sobre o ser humano. Sobre o ser humano. Essa é a parte que a gente vai explorar na aula de hoje. Ou seja, de que modo a gente pode pensar Maquiavel utilizando o seu pensamento na nossa vivência, na nossa experiência cotidiana com as coisas que acontecem na nossa vida. Belezinha? Então vamos lá, vocês podem aí usar o chat, como sempre, né? E eu estou aqui de olho em quem comentar e usar o áudio também, claro, né? Vou compartilhar a tela para a gente continuar a nossa discussão sobre esse ponto aí que eu falei para vocês. Do Maquiavel e os acontecimentos da nossa vida, digamos assim, né? Principalmente, sobretudo, pessoal, os acontecimentos ruins, que são aqueles que têm o potencial de destruir, né? De desestabilizar, de nos jogar no chão. Né? Pois bem, vou começar com a citação do Maquiavel sobre dois conceitos chaves: virtude e fortuna. Dois conceitos que o Maquiavel desenvolve e que, quando você fala eles na hora, liga-se imediatamente ao Maquiavel. Maquiavel
ele falou muito sobre isso e as pessoas ligam muito essa ideia ao Maquiavel. Não sem motivo, foi ele o desenvolvedor dessas ideias. Virtude e fortuna. Vou ler a frase do Maquiavel para explicar o que é virtude e o que é fortuna, certo? Creio. Deixa eu dar um zoom aqui, antes de começar. Fica maior na tela de vocês aí. Maior. Maior. Ainda tá pequeno aí, tá? Acho que não aumenta mais do que isso. Foi. Creio que a sorte seja árbitro da metade dos nossos atos, mas que nos permite o controle sobre a outra metade, aproximadamente. Comparo a sorte a um rio impetuoso e, quando enfurecido, inunda a planície. Derruba casas e edifícios, remove terra de um lugar para depositá-la em outro. Todos fogem diante da sua fúria, tudo cede sem que se possa detê-la. Contudo, apesar de ter esta natureza, quando as águas correm quietamente, é possível construir defesas contra elas, diques e barragens, de modo que, quando voltem a crescer, sejam desviadas por um canal, para que seu ímpeto seja menos selvagem e devastador. Beleza? Vamos aqui por partes. A primeira parte, sorte. A sorte, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Má sorte, boa sorte. Né? Então, sorte, algumas pessoas pensam assim, é somente aquilo que acontece de bom. Né? Não, tem a má sorte também, viu? Coisas ruins. Então, metade dos nossos atos é pertencente à sorte, ou seja, a algo que me acontece sobre ou sobre o qual eu não tenho controle. Simplesmente me acontece, certo? Mais ou menos 50% é assim. Mais ou menos a outra metade eu tenho o controle, né? Sobre o que acontece, certo? Mais ou menos, não é exato. A sorte é como um rio enfurecido que, quando enche demais, inunda a planície, derruba as casas, os edifícios, destrói tudo, quebra tudo, e aí faz o seu estrago, desastre, né? Mas apesar do rio ser assim, dessa força terrível que a natureza tem, é possível observar, depois que o rio passou, a destruição e se preparar para quando o rio encher novamente e a enchente vier e destruir, e vier para destruir tudo. Nesse momento, aqueles que estiverem preparados poderão construir defesas, poderão ter estratégias. E aí, tendo estratégias, eles sofrerão menos. Aqueles que passaram por um infortúnio, uma coisa ruim, não aprenderam nada com aquilo, não observaram, eles vão ficar à mercê da próxima vez que o rio que os acontecimentos ruins encher o rio, a metáfora do rio de Maquiavel, a enchente vier de novo, ele ficará frágil, à mercê disso. Certo? Por quê? Porque ele não tem alguma coisa que o permita, uma espécie de inteligência, uma espécie de percepção aguçada, certo? Percepção apurada, para entender a conjuntura, entender os detalhes, observar os fenômenos, ver as coisas, perceber os sinais indicativos do que vai acontecer. Certo? Quem é que tem isso? A pessoa, o homem, que tem a virtude. Palavra de Maquiavel, virtude. Certo? Então, virtude é essa capacidade aí de uma espécie de força, mas também que envolve uma certa inteligência perceptiva, uma percepção, ver os detalhes, ver os sinais, aprender com os fenômenos e se preparar para as situações do futuro, situações que vão vir, certo? Então essa é a frase do Maquiavel que a gente começa, né? E a definição. Primeiro, pessoal, uma coisa que a gente tem que ficar claro é o seguinte:
não é exatamente sorte, embora o Maquiavel esteja falando de sorte lá embaixo, ele está falando mais sobre alguma coisa que não é sorte nesse sentido aí não, pessoal, que as pessoas dizem assim, fulano teve sorte e aconteceu coisas boas, fulano teve vantagens na vida, aconteceu coisas com ele porque ele teve sorte. Não é isso que Maquiavel está falando. Maquiavel está falando de fortuna. Então, primeira coisa, você tem que diferenciar fortuna de sorte. Porque para Maquiavel não há esse acaso que atinge o ser humano, ou seja, as coisas que acontecem com ele são aleatórias, mas somente se ele for não tiver a força necessária para agir. Se ele tiver a força necessária para agir, não há mesmo que aquilo que aconteça surpreenda ele tem um caráter adaptativo, ele se adapta às situações mais rápido. Então a virtude ela é não só eu ter a capacidade de prever o que vai acontecer para me preparar, como na metáfora do rio que ele falou, como também ter a capacidade de, se algo me atinge de surpresa e eu caio, né, e eu fraquejo, pareço fraquejar, é somente um momento de me preparar para me levantar, me erguer mais rapidamente, aprender mais facilmente, certo? Então a virtude seria esse elemento aí. Então não é bem sorte, porque preste atenção, pessoal. O que é que a gente entende por sorte? Sorte é alguma coisa que ocorre com você, boa ou ruim, né? Má sorte, boa sorte. Mas você não tem muito controle sobre aquilo, não. Concordam comigo? Aconteceu, atingiu você, que pena, pronto, acabou. É o destino, né? Tem essa frase, é o destino. As pessoas utilizam muito essa frase, né? É o destino. Tem um psicólogo muito famoso chamado Carl Jung. Carl Gustav Jung. Eu lembrei dele agora, falando essa frase. Ele diz assim: a frase talvez eu não diga ela exatamente, mas o sentido é o seguinte: enquanto você não compreender o seu inconsciente, você irá encontrá-lo como destino, ou você irá chamá-lo de destino. Ou seja, enquanto você não entender que você faz certas coisas e você não sabe ainda por quê, mas enquanto você não souber por que faz certas coisas, aquilo fica se repetindo na sua vida, se repetindo, e você, quando vai pensar sobre isso, diz: eu não sei, é o destino. Então você sempre se relaciona com as mesmas pessoas, passa pelas mesmas situações ruins, se envolve nos mesmos problemas, e quando alguém pergunta por quê, você é incapaz de entender que foi você que se colocou nessa situação. A responsabilidade não é de ninguém, é sua. Só que por não entender isso, você chama de destino. É o meu destino, é a minha sina sofrer. Eu sempre passo por essa situação, não sei por quê. É uma inocência, uma ingenuidade, certo? Na verdade, você tem, na visão de Maquiavel, um poder maior do que você acha que tem. Um poder sobre o quê? Sobre os acontecimentos, né? Então, você tem que se apropriar daquela parte que você pode controlar. A outra parte você não pode controlar. Maquiavel falou lá, né? Mais ou menos 50%, metade, né? Mais ou menos. Então, se você deixa, tem gente que não faz nada, só fica deixando a onda levar. Mas se você se apropria dessa parte que segundo ele, a sorte permite que você controle, então será outra vida diferente de quem se deixa levar pela maré. Belezinha? Então, sorte não é a mesma coisa que Maquiavel chama de fortuna, certo? Não é a mesma coisa. Porque, repetindo, porque sorte dá uma ideia de ausência total de controle sobre o que acontece. Como se fosse 100% de tudo que acontece é sorte ou azar. Ou má sorte ou boa sorte. Não é isso. Fortuna em Maquiavel é a capacidade de controle sobre aquela parte que ele disse que nos é cabível controlar. Nós podemos controlar, né? Então ele chama isso de controle, ele chama de virtude. Virtude é a capacidade de conquistar a fortuna, né?
É o que eu estou dizendo aqui, Sérgio. É o que eu estou dizendo, porque a fortuna não, acho que eu entendi o que você quer dizer. Tipo assim, se ele falou especificamente sobre as pessoas que têm azar, é isso que você perguntou. Se for isso, ele falou, mas de um modo indireto, assim, tipo, quem julga que tem azar, Sérgio, na verdade, ele se encaixaria nessa parte que eu te disse agora. Ou seja, é somente sua percepção, é um equívoco, é uma fraqueza. O azar passaria muito mais por uma fraqueza, por alguém que não tem a força, a virtude de fazer o quê? Tomar as rédeas. Ah, meu Deus, só acontece isso comigo. Eu sou as. Tem muitos exemplos, né? Tem muitos exemplos. Essa semana mesmo, um amigo, um colega chegou aqui em casa. Ele já que. Vai ser bom o exemplo dele. Ele quebrou a perna num acidente de moto. Aí ele colocou, fez a cirurgia, passou um monte de tempo esperando a cirurgia. Adivinha o que aconteceu com ele? Ele quebrou a mesma perna em outro acidente de moto. E aí ele foi mesmo na pandemia. Hospital, sofrimento e tal. O que acontece de novo? Ele quebra de novo a mesma perna. É isso mesmo, 3 vezes. Agora, quando você. Ele é mototáxi. Agora, vai andar com ele de moto? O cara anda feito um louco. Então, o que que. Quando você pergunta a ele por que, que ele se ferra direto, o que é que ele diz? Essa palavrinha que você usou. Ontem mesmo, ontem não, essa semana passada ele veio aqui e ele usou essa palavra, azar. Ele disse: isso é um azar maldito na minha vida. Você só pode rir. Ou seja, o que ele não está vendo? Ele não tem virtude. Que Maquiavel diz que virtude é o controle, é a força necessária para se adaptar aos acontecimentos. Então, se eu estou dirigindo feito um louco, a responsabilidade do que está acontecendo passa por mim. Então, errar uma vez, se ele caísse a primeira vez, se ele tivesse virtude, na primeira vez que ele caiu, ele observaria os acontecimentos, diria, tem algo errado. Estou dirigindo de maneira imprudente, né? Não vou fazer mais isso. Isso é virtude. Aprender, ver os sinais. Por que eu não vou fazer mais isso? Porque posso no futuro cair de novo. Posso no futuro passar por esses mesmos acontecimentos. Não quero passar por esses mesmos acontecimentos. Aprendi, mas não só aprendi num nível intelectual, pessoal. Não é só aprendi. Lembra lá a gente falando do Aristóteles, quem estava no outro curso comigo? Uma coisa é você entender, outra coisa é você agir. A ação é muito necessária. Praticar, treinar para melhorar. Só aqui na mente não tem o treino, não, tem a ação. Você precisa da ação. Então, a virtude é isso. Mesmo que você erre uma vez, ter a capacidade de perceber os sinais. Lembra da metáfora? Para que quando a enchente, ou seja, os acontecimentos venham de novo, eles não me destruam. Eu sofra menos. Então, um bom exemplo esse que você deu, Sérgio. Me fez dar um exemplo que eu acho que é bem didático. Essa história do azar aí, né? Eu acho que eu falei na aula passada. O camarada, um amigo meu, me chamou lá na UFRN para fazer uma palestra. Eu fui. Minha esposa estava sentada lá atrás, na plateia. E aí, quando eu terminei, ela veio dizer para mim que tinha um rapaz do lado dela dizendo como eu tinha tido sorte. Ele não me conhecia, mas que na hora que eu disse assim, no meio da fala, pessoal, leiam esse livro. Eu acho que vocês já devem ter lido esse livro. Falei assim um comentário. Aí ela disse que ele falou: Nossa, eles pensam que a gente tem tempo para ler direto igual eles têm. Só que eu fui um estudante da graduação universitária que eu tinha um filho pequeno e eu trabalhava metade do dia. Então, eu tinha tudo para ter azar, para dizer que foi azar. Ou seja, um filho pequeno para sustentar, desempregado, e ainda arrumei tempo para ler, né, para desenvolver alguma coisa para poder ir passar em concurso e estudar. Alguém na mesma situação, não é eu querendo ser melhor do que ninguém, eu tenho a mesma capacidade que qualquer ser humano tem. Não tem nada de especial. Simplesmente a percepção de dizer, olha, a situação está ruim, eu sei que vai ficar pior, tenho todas as condições de aprender com o que está aqui, para que se algo ficar, quando a situação vier e ela for pior, eu não vou passar por essa situação pior, não. Vou me preparar antes. Seria virtude, um exemplo de virtude em Maquiavel. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque sorte e azar
são mais responsabilidade nossa do que a gente pensa, segundo Maquiavel. Na verdade, a gente tem que se apropriar, agarrar esses 50% da vida que está nas suas mãos, né? Ou seja, Maquiavel disse, né? Metade do que acontece, a gente tem controle. A outra metade, a gente não tem controle. Então, se aproprie do que você tem controle e não deixe a coisa ficar contra você, certo? Então, virtude é a capacidade de decidir diante de uma determinada situação. Olha aí, tá aqui a situação. Virtude é a capacidade de decidir diante de uma determinada situação, cuja necessidade deve-se à fortuna. Então, tudo que ocorre no meu futuro, de bom ou de ruim, Maquiavel chama de fortuna. E a minha capacidade de lidar com isso da maneira mais proveitosa possível, ele chama de virtude, certo? De onde Maquiavel tira a palavra fortuna? Da mitologia e da religião, né? Fortuna era uma deusa que na Grécia era chamada de Tique ou Tiké, mas que em Roma vira fortuna, né? E na antiguidade, está aqui essa imagem para vocês verem, né? Na antiguidade acreditava-se que a deusa Fortuna, os romanos, eles tinham vários deuses, né? Você, se você fosse um bom, digamos assim, se você conseguisse conquistar a persuadir, se você conseguisse trazer para você a simpatia dessa deusa, ela iria lhe ajudar, né? Mas, obviamente, aqui Maquiavel ainda não é o sentido de Maquiavel. Os antigos era mais você orar, rezar, enfim, todo o aspecto do sagrado, né, do religioso, em torno dessa deusa, né? Você ia atrair através de oferendas, através de ritos, de orações, a boa sorte que ela poderia lhe trazer. Então, a fortuna ela ficaria responsável por tudo de bom e de ruim que acontece na vida do homem, mas ela ajudaria aqueles que fizessem por onde agradá-la, certo? Mas aí de um ponto de vista muito religioso, pessoal, assim, da oração, do ritual, como eu estou dizendo, ainda não é o sentido de Maquiavel, que Maquiavel é diferente. Maquiavel é a ação. Então a oração é mais essa coisa da devoção, do sentimento, né? Da crença nesse sobrenatural que vai me ajudar. E Maquiavel, a gente já viu que Maquiavel, o sobrenatural, ele não tem muito lugar. Porque o sobrenatural é uma coisa que em Maquiavel, embora tudo indica que Maquiavel ele fosse cristão, né, e religioso, ao jeito dele, claro, né, mas para Maquiavel, essa crença no sobrenatural retiraria do indivíduo a possibilidade de agir, e ele ficaria esperando a interferência divina, e nesse sentido ele esvaziaria sua própria ação, né? E nesse sentido é ruim, seria ruim, certo? Então, isso, eu vou comentar isso agora, Sérgio, também. Exatamente. Isso. Mas nesse sentido mais assim, como eu falei, né? Um caráter mais religioso, né? Eu vou rezar aqui e tal, e ela vai me ajudar. Maquiavel a gente já sabe que não é assim. Maquiavel, se você não fizer por onde agir, não vai acontecer. Aí entra o que talvez o Sérgio quis dizer agora no comentário dele, que eu acho que é interessante porque está na nossa cultura. Na nossa cultura a gente escuta aquele ditado assim, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Ou seja, eu não fico esperando a intervenção divina. É como se a minha própria ação no mundo já fosse a possibilidade, já fosse a ajuda divina. Como se a força, o vigor, a saúde que eu tenho já fosse o empurrão, já fosse as condições propícias que o Deus me deu para viver, e aí eu vou ficar pedindo mais ainda, aí é que seria uma fraqueza grande, né? Isso é bem interessante e complexo, né, da gente pensar. Essa semana passada eu vi um filósofo dizendo da seguinte maneira: até a oração pode ser sinal de fraqueza. Até a devoção a um Deus pode ser sinal de fraqueza. Porque eu fico pedindo, sabe? Pedindo, 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 pedindo.
E aí é como se ele fosse o dono do banco, é como se ele fosse o chefe da empresa, é como se ele fosse. E eu não faço mais nada para agir, entendeu? Então ele fala desse jeito: a devoção mais que pareça mais forte, às vezes é um sinal de fraqueza. Eu achei interessante isso que ele falou, né? É parecido com a nossa discussão aqui, né? Então tá aqui uma representação da deusa Fortuna. Ó. Isso aqui que ela tem na mão aqui, ó, isso é um chifre, um grande chifre, que está aqui a ponta do chifre. Nas representações, nas estátuas que tinha em Roma, ela era sempre representada como derramando flores, frutos, né? E no sentido assim da bonança, da fertilidade, do que é bom, tá entendendo? Da riqueza. Mas, obviamente, para aqueles que são seus devotos, que agradam a ela no sentido religioso, espiritual, uma boa palavra, né? Não é o sentido Maquiavel, tá, pessoal? E aí, como é em Maquiavel a fortuna? Vamos ver agora. O homem virtuoso em Maquiavel não é esse que fica rezando, não. É aquele capaz de conquistar a deusa. E aí, Maquiavel está falando metaforicamente, está falando o que é a fortuna? Isso é um mistério. Isso é um mistério em Maquiavel. Ele está falando de uma deusa real ou ele está falando de uma metáfora? Ou é as duas coisas? Enfim, é um mistério. O homem virtuoso é aquele capaz de conquistar a deusa, fortuna. E aqui é importante entender o conceito de fortuna em Maquiavel. O conceito de fortuna para o filósofo é retomado dos antigos. Ele recorre à imagem da deusa Fortuna, aliada dos homens, cuja simpatia era importante atrair. Era representada como uma figura feminina que despejava riquezas em sua cornucópia, que é o chifre cheio de frutos e coisas boas. Né? Somente aqueles que sabem conquistar a deusa Fortuna é que vão ser ajudados por ela, certo? Só mais uma ênfase nisso. Seguinte, para que a fortuna ajude você em Maquiavel, faça por onde? Faça por onde. E como é fazer por onde? Haja. Não fica observando. Aliás, observe apenas para entender o que você deve fazer, mas faça. Virtude em Maquiavel, pessoal, é um misto de percepção que vê os sinais do mundo, da sua vida, dos acontecimentos ao seu redor, observa a hora certa que você deve agir. Então é um tipo de percepção e inteligência, ao mesmo tempo que é um tipo de força, porque se eu só perceber e se eu só imaginar, se eu só entender, pode ser o mais complexo, mais preciso, mais sofisticado a minha inteligência, a minha percepção, posso fazer isso maravilhosamente. Se eu não agir, não valeu de nada. Não valeu de nada. Então não é a oração para a deusa Fortuna, é a ação, né? Exatamente, Nazareno. O sol é para todos, mas a sombra é só para quem planta. Eu acho isso muito rico, sabe? Muito rico essa parte de Maquiavel. Lembra o estoicismo que a gente estudou? O estoicismo diz: aquilo que lhe acontece você não tem controle, mas sua atitude diante do que acontece você tem total controle. Né? Ou seja, temos a pandemia, temos gente desesperada, temos gente menos desesperada, temos gente só um pouco desesperada. Temos gente que sofre muito, temos gente que sofre menos. Por quê? Os mesmos acontecimentos. Tem algo aí para a gente aprender. Sofreu uma vez, errou uma vez, todo mundo é assim, filho. A culpa não vai lhe ajudar. A culpa é contraproducente, porque é um peso a mais que você vai carregar. Arrependimento é importante. Percepção do que errou é importante. Mas a culpa vai fazer você ficar no chão para sempre. Então, erguer-se, entender profundamente que você não vai cometer aquele erro de novo, bate a poeira e se levanta. Na realidade, a crise é uma grande oportunidade para Maquiavel, porque é ela quem vai diferenciar os homens capazes de se adaptar e vencer daqueles que vão cair e continuar no chão. Então, há uma separação. A Fortuna, a deusa Fortuna, ela separa
os homens dessa maneira aí, certo? Então, muito interessante isso aí para a gente pensar. Lembrando aquela frase do pintor espanhol Pablo Picasso, toda vez que a sorte, as pessoas acusavam ele de ter sorte na vida. Ele dizia, toda vez que a sorte vinha, eu estava trabalhando, ou seja, eu fazia por onde, né? Então, nessa mistura aí, nessa coisa do Maquiavel, da religião, da deusa Fortuna e tal, o nosso sentido de, eu acho que corresponde àquela frasezinha que a gente escuta, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Ou seja, não fique esperando, não entre num niilismo. Nietzsche é um filósofo alemão que ele também dizia isso, né? Ele dizia que a religião ela cria no homem às vezes. Eu não vou dizer que não vou concordar 100% com Nietzsche, né? Porque a visão de Nietzsche da religião é bem negativa, eu já não concordo muito. Mas essa parte tem algo aí para a gente aprender. Às vezes a gente se esvazia da atitude, a gente retira de nós o princípio da ação e coloca numa esfera externa, seja culpando o outro. Ah, tô com raiva porque tô numa situação ruim, a culpa é de fulano, nem é dele. Tá tudo na sua mão. Ou então colocando o meu futuro nas mãos de uma divindade, de um ser maior, como se tudo tivesse ali, como se eu não precisasse fazer nada para agir. Então, nesse sentido, é bem ruim, né? Então, essa é a visão do Maquiavel da deusa Fortuna, né? Quem quiser pesquisar depois, tem muitas imagens interessantes. Mas aí, depois, no medievo, aliás, no medievo, o medievo, pessoal, é logo antes de Maquiavel. Maquiavel, ele viveu ali no Renascimento, né? Mas ele deveria então pegar a ideia, ele poderia ter pego a ideia do medievo sobre a deusa Fortuna, que não é essa aqui. No medievo, no período medieval, a gente vai ter uma outra visão, porque você sabe como são as coisas, né? As crenças mudam, né? O tempo passa, as ideias surgem, desaparecem, são reaproveitadas, são adaptadas. Na religião também é assim, né? Na mitologia também é assim. Então, no período medievo, muda-se a concepção da deusa Fortuna, né? Mas não é essa que Maquiavel vai. É, como eu disse, a dos antigos, aquela que a gente falou agora. No medievo era da seguinte forma. Vamos ler aqui. É, durante o período medievo, né, a figura da boa deusa da antiguidade, né, disposta a ser seduzida, foi substituída por um poder cego, inabalável, fechado a qualquer influência, que distribui seus bens de forma indiscriminada. Então nós temos uma mudança aqui, tá, pessoal? Se na antiguidade eles acreditavam na boa deusa, que está disposta a ser seduzida, ela é símbolo da fartura, da fertilidade, das coisas boas, né? E se o homem souber seduzi-la, atrair essa sorte para ele, ele vai se dar super bem. No sentido religioso da coisa, não no Maquiavel, da ação, mas no sentido de todos aqueles elementos religiosos que eu já falei, né? No período medievo muda-se essa concepção. Como é que é isso? Como é que as coisas mudam assim? Mudam e pronto, tá entendendo? Há elementos sociológicos, históricos, econômicos que vão influenciar nas mudanças de ideias, de crenças. Tem uma série que até acho que até foi cancelada, que é Deuses Americanos, né? Que mostra como algumas divindades elas modificam-se na passagem de seus países originários para, no caso da série, para a América, né? Aí mostra deuses africanos, né? E coisas assim. É bem interessante isso, observar essas mudanças assim. Né? Tem até um livro também que é Deuses Americanos, né? O livro que eu considero melhor o livro em que fala bastante sobre isso, assim, como as crenças elas mudam, né? Porque, na verdade, a gente tem o quê? A gente tem uma mistura, né? As religiões que a gente conhece hoje, a gente acha que elas são assim desde sempre, mas não são. Elas já são modificações de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Então mudou, não é mais a boa deusa, a mulher simbolizada como uma mulher farta, que esbanja a fartura, a riqueza para os homens, né? Que é, no caso, eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem, né? Mas tem outras imagens. A boa deusa. Agora é a roda do destino, a roda do destino impessoal,
não está a favor de ninguém, aleatória, né? E tanto faz você agradar a Deus ou não, porque ela não está nem aí para você. O que acontece de bom e de ruim é completamente aleatório. Completamente aleatório. Ou também fala na providência da deusa, ou seja, ela não está nem aí se você pediu para ela lhe ajudar, não. Ela ajuda se quiser e não vai simpatizar com você. Então, se ela vira alguma coisa um pouco aleatória, não caótica, né? Caótica seria a ausência de sentido, mas alguma coisa completamente imprevisível. Por isso, a roda. A roda é um bom símbolo de circularidade, de prisão a alguma coisa que sempre retorna. Então, você está bem, depois você está mal, depois você está bem, depois você está mal. Eu queria estar bem agora, mas estou mal, não tenho controle, porque a roda da fortuna, da deusa fortuna, não está nem aí para o seu querer. Você está bem, está mal, está bem, está mal, está sempre mal, depois está bem. Enfim, é um sofrimento a ideia de circularidade, né? Essa ideia de circularidade aparece, por exemplo, na mitologia indiana também, né? No hinduísmo, no budismo, né? A ideia de circularidade como uma prisão de acontecimentos que se repetem, dos quais você não tem uma saída clara, a não ser com algumas ações específicas dentro dessas religiões, mas enfim, a circularidade como uma prisão, né? Que tem a ver com o desejo, de certa maneira, né? Fazendo aqui um parêntese rápido, o desejo ele é circular. Você só deseja aquilo que você não tem. Se você já tivesse, você não desejava. Quando você conquista, aquilo vai perdendo sabor e você precisa de mais. Ou seja, o desejo ele se assemelha a uma circularidade, né? Que sempre se renova. A gente falou até sobre isso no curso passado, né? Belezinha. Então, contrariando o pensamento dos antigos, essa que a gente está falando agora, a fortuna ela não tem mais como símbolo a cornucópia. Cornucópia era o quê? É aquele chifre enorme que a deusa segurava na antiguidade, cheio de coisa boa, cheio de frutas, cheio de flores e riquezas para dar aos homens. A boa deusa ela era representada assim, né? Agora ela tem a roda do tempo, que gira indefinidamente, sem que se possa descobrir o seu movimento. Ou seja, por mais que você se esforce para entender o destino das coisas, não tem como você entender. Nessa concepção aqui da deusa como roda do destino, você está preso e cego e incapaz diante de uma força que lhe atinge e que não tem o que fazer. Provavelmente as pessoas, como o Sérgio falou lá, né? Comentou, provavelmente, Sérgio, essas pessoas que dizem do azar, provavelmente elas simpatizariam com essa deusa, né? Assim, as pessoas que estão em situações em que elas julgam que não tem nenhum tipo de possibilidade de sair dessa situação, provavelmente eles vão simpatizariam com uma força cósmica que eu não tenho controle, que me atinge e me faz refém. Que eu sou um refém dessas forças, dessa força cósmica, né? E aí é só sofrimento. Só sofrimento. E quando eu tô bem, só dura pouco tempo, porque logo, logo vem algo ruim e depois pode ser que eu fique bem de novo, mas o movimento circular não tem fim. Esta visão compreendia que a felicidade não se realizava no mundo terreno e que o destino é uma força da providência divina, tendo o homem como sua vítima, né? Em Maquiavel, fortuna, portanto, não está relacionada à sorte ou predestinação, mas sim ao exercício da virtude. Ou seja, em Maquiavel não é assim. Já falei e vou repetir. Em Maquiavel, o que há é o controle que você pode ter ou não, se você se esforçar ou não, das condições atuais, para se precaver
com relação às condições que virão no futuro. Não é cego, você não está sujeito a tudo, você pode ser criativo. E aí a aplicação de Maquiavel para a nossa vida seria nesse sentido, né? Ou seja, se todos nós passamos por acontecimentos bons e ruins, como um círculo que vai e vem, que volta, como uma professora minha disse uma vez, tem gente que sofre muito e tem gente que sofre pouco. Se sofrer é a condição humana, se todo mundo sofre, não seja por isso. Tem gente que sofre o menos possível e tem gente que sofre muito. E encontrar o mecanismo que me permita modular essa entre esses dois polos de sofrer pouco ou muito, se eu conseguisse encontrar o mecanismo, melhor para mim, né? Então, não só a ideia do Maquiavel se aplica à política e ao soberano, como Maquiavel ele cria uma antropologia, o que a gente poderia chamar de uma ideia antropológica sobre o homem, ou seja, anthropos em grego quer dizer homem, né? E logia é um discurso, um conhecimento. Então, ele está teorizando sobre como é a vida do homem. E a vida do homem é cheia de acontecimentos bons e ruins, mas que ele tem controle sobre aproximadamente metade do que lhe acontece. E ele pode usar desse controle para se preparar para o futuro nas coisas ruins que acontecem. Então, essa é a aplicação que a gente fez de Maquiavel para nosso cotidiano, digamos assim, para as experiências do dia a dia.